Se eu te desse uma folha de caderno, eu pedisse para você escrever todas as palestras que você foi na sua vida, quantos itens você teria lá? Não, mas não vale consultar nada. Você um caderno e lembrando todas as aulas ou palestras que você já fez, uma linha para cada. Quantas linhas você preencheria? Uma pergunta simples que aguçaria, testaria, por assim dizer, a sua memória. E é sobre memória que eu quero falar com você hoje aqui. Pessoal, seguinte, nós falamos aqui sobre os instrumentos de leitura e mensuração de inteligência e raciocínio e a importância dele. Nós falamos aqui sobre os instrumentos, os processos atencionais e a importância de se mensurar isso. Nós falamos aqui sobre tantas técnicas de avaliação, até mesmo interventivas, de terapia cognitivo-comportamental. Quantas delas você lembra? Fazer um vídeo sobre memória talvez seja fundamental, até mesmo para a sua memória. Desculpa o trocadilho infame, mas é hora de falarmos sobre memória. Por quê? Eu tenho falado que, de alguma maneira, nós estamos um pouco se ausentando, nós psicólogos, tá? De um pouco da psicometria, que é uma das origens, né, que estão no fundamento da própria ciência enquanto psicologia. Isso fica mais emergente quando eu falo sobre terapia cognitivo-comportamental. A TCC, que a gente chama, né, abreviando, a TCC, ela tem a sua história muito parecida, muito entranhada no próprio desenvolvimento de alguns instrumentos. As escalas Beck, por exemplo, né? Depois até com o Jung, os próprios Jeffrey Jung, os próprios instrumentos para medir. Nós sempre recebemos isso muito bem e eu tenho analisado que a prática da TCC no Brasil ela não tem sido tão frequentemente associada ao uso de testes. E aí eu tenho trazido um pouco desses testes, né? E a utilidade, a importância deles, de repente para quebrar um preconceito, de repente para trazer informação, de repente para auxiliar. E é onde eu peço aqui a sua inscrição. Esse vídeo não é gratuito, esse vídeo, a sua inscrição e o seu like, né, apertar aí no joinha é de extrema importância para nós. Eu gosto de dizer que esse vídeo não é gratuito. Se você está assistindo esse vídeo sem deixar o like ou sem se inscrever, você está usurpando, tá bom? Você está acessando um conteúdo que não foi liberado para você, tá bom? Eu gosto de pensar assim. Lembre-se disso, que hoje o vídeo é sobre memória. Dá like! É muito importante para nós, que nós, assim, dedicamos um tempo para produzir, para trazer informação de consistência. Não estamos aqui colocando a moeba no micro-ondas, sabe? É difícil para a gente ter views, like, para a gente que está com conteúdo sério, de conhecimento, de utilidade. Um likezinho aí nunca vai ter milhões, né? É um por um mesmo. É muito importante você que está me assistindo aqui. É muito importante você deixe esse legado aqui, tá bom? Nesse vídeo. Sobre memória, existem alguns instrumentos. Hoje, em quase todos os atendimentos que eu recebo, quase todos assim, sempre que existe uma queixa ou de estresse, ou de algum transtorno do humor, alguma coisa que carece de alguma avaliação ainda que tipológica ou de triagem, eu incluo nessa prévia avaliação um instrumento de memória. Eu trouxe esse aqui para exemplificar, que é um teste de memória infantil, o TIMI-R, que é um teste infantil de memória com a forma reduzida. É um instrumento muito bacaninho, infelizmente não posso mostrar dentro, né, de um teste que por ele ser restrito, e acho que cabe dizer a importância desses testes, que eles são restritos do profissional psicólogo, para utilização e que se difere muito de outras ferramentas que você vai encontrar por aí, porque existe todo um critério de normatização, um critério de regulamentação, um critério de distribuição. Mas eu trouxe aqui esse TIMI-R para exemplificar isso que a gente usa com os pequenos. Hoje que eu atendo muito mais online, eu tenho quase não atendido mais crianças, mais para avaliação ou parental ou de desenvolvimento infantil. Isso é assunto para um outro vídeo. Quando nós vamos avaliar a memória, eu gosto de utilizar o TIMI-R quando era mais criança. E se você já passou com terapia comigo, com certeza você já preencheu o TEM2R, que é um teste muito rápido, né? Costuma demorar ali 10, 15 minutos para preencher. E é um teste regulamentado pelo sistema, né, do SATEPSE e pelo CRP. Eu costumo utilizar nos meus atendimentos quando existe alguma queixa relacionada a isso. Sérgio, mas por que usar um teste de memória para uma queixa? Gente,
Se você olhar para o DSM, né, o nosso Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, não raramente os transtornos mentais que muito aparecem estão relacionados também à questão de memória, ou de atenção. O que é atenção? O que é memória? A atenção é, né, a capacidade que eu tenho de manter, né, ou alternar ou dividir o meu processo atencional, como sendo uma função executiva nobre. Qual que é a função da memória? Eu pegar essa atenção e reter. Aí eu vou ter memória de curto prazo, eu vou ter a memória de operação, né? Que também é uma habilidade cognitiva. Quando eu falo assim, anota esse número aí, 456. E aí eu vou perguntar daqui 5 minutos. Então você vai segurar, eu vou legalzinho. Daqui um mês, eu te perguntar, e aí, qual foi o número? Você não vai ter segurado, porque essa memória ficou ali na memória RAM. Eu gosto de chamar assim, né? Fazer essa correlação com a informática. Uma memória de operação. O que é a memória de operação? Ou a memória de trabalho, alguns teóricos vão trazer. Se eu falar para você, vai lá na cozinha, pega o garfo que está na segunda gaveta, atrás da onde ficam as facas, você vai lá na cozinha, você vai abrir a segunda gaveta e olhar atrás da faca. Você guardou essa informação, essa memória operacional, essa memória de trabalho. Os testes de memória, eles vão trazer também essa habilidade de reter essa memória. De reter o quê? Novas memórias, de fazer a associação entre um ponto e outro, de alternar entre os estímulos de memória. Então, não existe retenção de memória sem o processo atencional. Se o processo atencional, por que eu estou falando deles, né? Se o processo atencional ele está comprometido, com certeza a memória vai ter muito mais dificuldade para ter esse processo, para ter essa consolidação. Sobretudo em transtornos do sono, por exemplo. A pessoa está lá, ela está distraída ou ela esquece compromissos. Você pode olhar, então, de repente, para um transtorno mais depressivo, você pode olhar para um transtorno disruptivo do sono. Porque quando nós dormimos, nós consolidamos memória, como se nós resetássemos essa máquina, onde o nosso cérebro ele vai limpar a memória de operação, ele vai limpar memórias antigas para colocar novas memórias. E aí, todo esse processo é feito com um bom período do sono. Então, se o paciente é o cliente, não está num bom processo de psicoeducação, se não está num bom processo de higiene do sono, se não tem os processos mensurados, como é que você vai intervir se você não conhece e não tem como medir? Então, eu não sei em qual momento alguém passou a entender que coletar dados fazia mal. Coleta de dados nunca fez mal para ninguém. Por quê? Muitas vezes a gente está intervindo em diversas ações e ainda não pegou o raciocínio da intervenção clínica, porque muitas vezes faltam dados ou a sistematização dos dados. E aí isso, os testes, a própria neuropsicologia, ela nos traz isso de maneira muito detalhada, organizada, sistematizada e passível de intervenção. Então nós podemos sim olhar para os testes, né, aqui como um exemplo, os testes de memória, teste de atenção, teste de raciocínio, inteligência, como uma ferramenta também para a psicologia clínica, para além das avaliações neuropsicológicas, reabilitação neuropsicológica. Não é exclusivo do profissional neuropsicólogo, inclusive dá para ser, porque a gente sabe disso, dá para ser neuropsicólogo sem ser psicólogo. Agora, alguns testes você não precisa ser neuropsicólogo. A maioria dos testes, né, os restritos, não é para neuropsicólogo, é para psicólogo. Você, às vezes é psicólogo, o seu psicólogo também, ele tem acesso, poderia utilizar de ferramentas mais embasadas, totalmente regulamentadas, sistematizadas, para poder te auxiliar mais nisso. E essa é a dica, essa tem sido um pouco da bandeira que eu tenho levantado aqui, por uma psicologia mais científica, cientificizada, pública, publicada e, consequentemente, acessível. É nisso que eu acredito, eu espero não esquecer disso. Grande abraço, eu sou Sérgio Silva, ficando por aqui. Você sabe, né? Sempre falo. Para mais informações, você viu, já estava quase esquecendo. Você sabe, né? Conversa com seu profissional de saúde, com o seu médico, seu terapeuta, sobre as técnicas e as tecnologias utilizadas por ele. E para mais informações sobre terapia cognitivo comportamental, você já sabe, sergiosilva.net.
Um grande abraço, a gente se vê. O YouTube deve estar te indicando alguns outros deles aí, espero que você escolha bem. Grande abraço, até.